capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, de 8 a 10. Vamos abrir esse texto. Mesmo assentado como os irmãos estão, nós estaremos lendo esses 3 versículos. E hoje nós iremos falar que homens e mulheres na adoração pública. Esse é o tema da nossa mensagem. E no próximo estudo que estarei dando quarta-feira, eu irei falar sobre a função da mulher na igreja. Então vamos ler esses 3 versículos juntos. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa encontrar guarida em nossos corações e que possamos entendê-la e aplicá-la à nossa vida, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós falamos sobre o dever que nós devemos de orar, orar por todos os homens. O texto nos chama para a oração, devemos orar por todas as autoridades constituídas, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E hoje nós iremos falar que homens e mulheres na adoração pública. Há uma agenda, meus irmãos, de gênero incorporada neste mundo pós-moderno. Uma vez que, segundo essa ideologia, ninguém nasce homem ou mulher, porque isso é uma construção social. A linha entre o homem e o masculino deve ser apagada. Você pode ser o que você quiser. Se você nasceu homem biológico, você pode escolher ser mulher, mulher trans. Eu sempre digo que nós devemos ser um ser humano transformados por Jesus, pela graça de Jesus, transformados pelo seu amor. E, segundo essa ideologia, não haveria uma razão inerente para mulheres não se comportarem como homens e vice-versa. No entanto, a Bíblia insiste que gênero é um fato estabelecido por Deus. A Bíblia reconhece que a identidade de cada ser humano está associada a um gênero específico. Deus criou o gênero masculino e o gênero feminino. Ambos os sexos foram igualmente criados por Deus à sua imagem e semelhança. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem e a mulher representam Deus junto à criação e representam a criação junto a Deus. Nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. Todavia, há diferenças essenciais entre os homens e as mulheres. Biologicamente, o homem não tem útero, o homem não dá à luz filhos, o homem não amamenta. Há uma diferença entre homem e mulher. E por esta razão, Deus dá instruções especiais para o homem e para a mulher, como eles devem se comportar na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus, e toda casa tem as suas regras. O movimento feminista diz, meu corpo, minhas regras. Mas nós podemos ver que Deus é quem estabeleceu regras da criação. Por trás de cada obra tem uma lei estabelecida por Deus, e Deus estabeleceu regras na casa dele. Em primeiro lugar, nós podemos ver que como os homens devem orar. Na adoração pública, os homens devem orar em todo lugar. Deus não está preso em um local específico, Deus é onipresente. Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estarás. Ainda que tome as asas da alvorada e me detenha nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Deus é onipresente. E por isso nós devemos orar em todo lugar. Onde o povo de Deus se reúne para orar, ali está a igreja. Pode ser numa casa,
Inclusive, a nossa igreja começou numa casa do seu Pedro, dona Umbelina, debaixo de uma árvore, na praia, na praça, num colégio, num hotel, numa faculdade, numa universidade. Deus não é adorado somente no templo, mas em toda a parte. O Deus que quer oração em favor de todos os seres humanos, que deseja que todos sejam salvos, que ofereceu o seu Filho como resgate por todos, será adorado em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Seu reino continuará a se expandir até que Ele seja levado em cada centímetro quadrado deste planeta. O Deus que governa o mundo merece uma adoração universal, porque Ele é o Criador, o soberano, o onipotente, o onipresente, o onisciente. Veja a profecia do profeta Malaquias, em Malaquias 1:11, diz assim: mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não é grande somente aqui dentro desse templo. Deus é grande entre todas as nações, em todo o universo, e além das galáxias. Deus é o Deus Todo-Poderoso, e em todo lugar Ele deve ser adorado. Embora na igreja primitiva tanto homens quanto mulheres oravam, mas a ênfase aqui é sobre os homens, uma vez que Deus quer que os seus filhos homens sejam homens de oração. Nós não podemos ser relapsos na vida de oração. Os homens não podem abandonar a vida de oração. Segundo Wisber, se os homens não orarem na igreja, a igreja local não terá líderes consagrados para supervisionar o ministério. Devemos ser homens de oração. Os homens não devem ser indolentes, preguiçosos na vida de oração. Devemos orar em todo lugar. Em todo lugar. Mas em segundo lugar, os homens devem orar com a vida santa. O texto diz, levantando mãos santas. Levante as suas mãos assim comigo. Levantando mãos santas. Mãos santas. A Escritura permite várias posturas de oração. Em pé, com as mãos estendidas. Por exemplo, Salomão, quando dedicou o templo, o texto diz que ele se colocou em pé diante do altar, na presença de toda a congregação, e estendeu as mãos para os céus, orando a Deus. Nós podemos orar de joelhos, ajoelhados. Daniel se punha de joelhos em oração. A Bíblia diz que Daniel entrava para o seu quarto, abria a janela da sua casa para as bandas de Jerusalém, e ele se colocava de joelhos 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Era um homem de oração. Nós podemos orar assentados, com a cabeça curvada, com olhos voltados para o céu, como Jesus fez na oração sacerdotal, prostrado com o rosto em terra, como Abraão fez, e que ele colocou a sua boca no pó, diante do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Nós devemos orar. Há várias posturas de oração. No entanto, meus irmãos, o mais importante não é a postura do corpo, e sim a atitude do coração. Porque mãos santas simbolizam uma vida santa. Não basta apenas orar com mãos levantadas aos céus. As mãos têm que ser santas, símbolo de uma vida santa. O salmista Davi diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Nós devemos orar com mãos limpas e coração puro. Quem está com as suas mãos manchadas pelo pecado não pode orar esperando que Deus responda, porque as nossas mãos estão manchadas pelo pecado.
O profeta Isaías diz o seguinte: pelo que também estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Devemos orar com mãos santas, porque quando nós levantamos as nossas mãos e elas estão manchadas pelo pecado, Deus esconde o rosto de nós. Deus não ouve os nossos clamores. Se vamos levantar mãos, devemos levantar mãos santas, com a vida pura, com o coração puro diante de Deus. Mãos que não estão acessando sites pornográficos no seu celular. Deus sabe quando seus dedos estão acessando sites pornográficos. Mãos que não ficam furtando celulares para tomar uma cervejinha. Devemos ganhar o nosso dinheiro com um trabalho honesto. Mãos que não tocam terror nas cidades, incendiando ônibus. Mãos que não tiram a vida do próximo e nem tiram a vida dos inocentes, em defesa do aborto, dizendo que é uma questão de saúde pública, porque essas mãos estão manchadas com sangue de inocentes. A vida, meus irmãos, santa é a base de uma oração eficaz. As nossas mãos têm que ser puras, ou seja, a nossa vida, as nossas atitudes têm que refletir a glória do Senhor, a santidade do Senhor. Mas vejam bem, que os homens devem orar com o coração puro, sem ira e sem animosidade. Somente a pessoa com o coração puro está apta para liderar o povo de Deus em oração. Como a pessoa vai chegar à frente da igreja com ódio no coração, com animosidade, com contenda, com discussão, com brigas. Eu lembro de uma pessoa que saiu de casa para pregar o evangelho numa congregação nossa na região do Vale do Rio Doce. Vou falar assim, Vale do Rio Doce, porque a região é grande. E a pessoa então foi para o culto. Ele ficou tão assim, incapaz de dirigir o culto, que quando passaram a palavra para ele, ele fazia assim com a mão, E todo mundo sem entender, ele estava mudo, E daqui a pouco ele soltou uma frase, A minha esposa é uma égua, É porque ele tinha saído brigado com ela. E ele ficou tão assim, desconcertado, que ele não conseguiu pregar naquela noite, fechou a Bíblia e foi embora. Porque a verdadeira oração, meus irmãos, não pode coexistir com a ira. Com a ira. E aquele homem estava irado, por isso ele soltou esta frase que ninguém entendeu. Mas depois algumas pessoas entenderam, porque ele tinha saído brigado, xingando, brigando com a esposa, e ele não teve condição de dirigir o culto. Se o coração de uma pessoa se enche de ira ou malícia contra o seu irmão, a ponto de planejar o mal contra o mesmo, a oração não será aceitável. Quem guarda mágoa no coração não pode orar. Guarda a mágoa da sua irmã, do seu irmão, do seu parente, do seu vizinho. Como você vai orar? Quem guarda mágoa no coração não consegue orar e nem pode orar. Jesus diz o seguinte: quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas orações. Porque a verdadeira oração, meus irmãos, não pode coexistir com a contenda, não pode coexistir com o ódio, não pode coexistir com a animosidade. Sem animosidade indica que não deve haver contendas em nosso meio. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo sem murmurações nem contendas. Palavras raivosas estavam sendo trocadas aqui. O problema em Éfeso era exatamente contenda, animosidade. E o falso ensino estava criando controvérsias em vez de fazer a obra de Deus. Querem ver? Primeira epístola aí de Timóteo 1,4. Leia comigo. O que diz o texto? Vai aparecer na tela para você que está em casa e para você que está aqui também no templo. Vamos ler juntos? Nem se ocupe com
fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Havia então discussões, contendas, brigas, animosidade, porque a contenda, ela envenena as relações entre as pessoas, destrói a comunhão no seio da igreja. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. E a demanda aqui entre os cristãos estava parando nas barras dos tribunais, do juiz, irmão contra irmão, demandando um contra o outro. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos próprios irmãos. Havia demanda, e a demanda entre esses irmãos já era completa derrota. Como é que a igreja vai crescer se nós estamos divididos? Se nós estamos cheios de ódio, de animosidade, de contendas, de brigas? Segundo Jesus, meus irmãos, a reconciliação tem que preceder o culto. Eu não sei como você saiu da sua casa hoje, brigado com quem, mas veja bem, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Abra a sua Bíblia aí, em Mateus 5. Vamos ler comigo? Veja o que diz o texto. Olha esse texto. Mateus 5, 23 e 24. Diz o texto, olha o que Jesus falou. Jesus está falando do ambiente de culto, do altar, de oferta, de adoração. E aí Jesus fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Deixa ali o altar. No altar a sua oferta, vai e reconcilia-te com teu irmão. Porque relações rompidas atrapalham a nossa comunhão com Deus. Relações quebradas dificultam a nossa intimidade com Deus. Quem não busca reconciliação com o próximo, quem tem ira contra o irmão, quem briga e discute com ele, não pode comparecer em oração perante Deus. De igual forma, meus irmãos, as brigas, discórdias, contendas, divergências conjugais interrompem as nossas orações. Veja que a gente precisa viver em harmonia na família. Marido e mulher não podem viver como gato e cachorro. Marido e mulher têm que viver com comunhão íntima, com amor, com dignidade, com ternura. Marido e mulher não podem viver em pé de guerra. Eu sempre digo que quando marido e mulher começam a brigar e um vai dormir, né, e eles chegam a dormir juntos na mesma cama, um virado por outro, né, e bufando a noite toda, não é verdade? Aí quando está dividido, né, marido e mulher de costas um para o outro, o capeta dorme no meio. Porque Satanás não quer a felicidade da família, não quer a união do casal, não quer harmonia familiar. Veja o que diz 1 de Pedro 3, versículo 7. Abra a sua Bíblia aí. Veja o que Deus fala conosco. Veja o que diz o texto. Vamos ler? 1 de Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A mulher não é o sexo frágil, é a parte mais frágil, porque Deus a fez assim, diferente do homem. E o homem tem que honrar o casamento e tratar bem a sua esposa, vivendo em harmonia. O texto diz para que não se interrompam as vossas orações. A família deve viver em harmonia e paz. É assim que nós devemos viver, para que a gente possa ter comunhão com Deus, comunhão íntima com o Senhor. A gente precisa viver em harmonia uns com os outros, com os irmãos, com a família, no relacionamento conjugal, vivendo em harmonia com Deus eterno.
Agora, eu falei para os homens, né? As mulheres gostaram, não gostaram? Mas vejam bem que Deus também fala com as mulheres. Como as mulheres devem se vestir. Veja o que diz o verso 9 e 10. Vamos ler o que juntos aí? Vamos ler? Da mesma sorte, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Vamos ler? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Para alguns autores, né, principalmente os autores feministas aí, Paulo era um velho solteirão e rabugento, que se opunha às mulheres. Tem gente que se levanta contra Paulo. No entanto, meus irmãos, aqueles que creem na autoridade da palavra de Deus, sabem que os ensinamentos de Paulo vêm de Deus. É palavra de Deus, é palavra inspirada de Deus para nós. Assim como os homens de oração devem guardar coerência entre o coração e a mão, ou seja, tem que ser mãos santas, para que possamos falar com Deus, ou seja, vida pura, vida dedicada ao Senhor, da mesma sorte. As mulheres cristãs devem seguir o padrão de Deus, não a moda deste mundo caído. A mulher cristã não deve seguir a moda das atrizes globais, das estrelas do cinema, das cantoras do sertanejo, do funk, do pop, do rock, da MPB. Nós não podemos seguir a moda do mundo. E aqui nós aprendemos então que as mulheres cristãs devem se vestir com decência. Vamos dizer isso? As mulheres cristãs devem se vestir com decência. As mulheres devem se vestir com decoro e ordem. Em outras palavras, as mulheres cristãs de Éfeso não deveriam se vestir como as prostitutas do templo da grande deusa Diana. Ali tinha um templo e havia prostitutas cultuais que iam ao templo para praticar a prostituição, se vestiam de maneira indecente para atrair, para seduzir os homens. Uma vez que muitas dessas mulheres cristãs tinham vindo do paganismo, da idolatria, tinham saído deste templo pagão e agora estavam no culto, na adoração pública. Por isso as vestes das mulheres cristãs não devem ser indecentes, provocantes, sedutoras. Tem que ser diferente das mulheres pagãs, das mulheres que não temiam a Deus, das mulheres que adoravam a deusa Diana. Elas deveriam se vestir de modo diferente. Vestir-se como uma prostituta de Éfeso era equivalente a adultério conjugal. Deus quer que as mulheres cristãs se oponham a tudo o que estiver associado à imoralidade sexual. Nós não podemos acompanhar as fantasias dos carnavais, das orgias, das baladas. Em Éfeso, a maneira como a mulher se vestia representava a diferença entre a castidade e adultério. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, o problema não está apenas no olho de quem vê. Dizer que uma vez foi conversar com uma jovem, não, pastor, o problema está no olho de quem vê. Aí você olha, o problema não está no olho de quem apenas vê, mas de como se veste também. Porque você está levando outro a pecar, seduzindo. A sua veste, a sua roupa é uma roupa indecente. Certa feita, eu estava evangelizando um jovem, quando eu fiz o tio de guerra em Valadares, e aí ele estava lendo o evangelho comigo, eu levava na minha roupa, né, do tio de guerra, dentro aqui do meu bolso, da perna, né, esquerda, o Novo Testamento. E aí eu li a Bíblia para ele. Eu falei assim, olha, lá perto do seu bairro, onde você mora, tem uma igreja presbiteriana. Tem uma igreja, você vai frequentar lá para ouvir o evangelho. E aí, era um final de semana, né, passou o domingo, e segunda-feira eu encontrei com ele novamente, eu perguntei para ele se ele tinha ido à igreja, eu fui, né?
Eu falei assim, e aí, como é que foi a mensagem do pastor? Não consegui mais ouvir a mensagem do pastor, porque entrou uma jovem tão bonita, mas com a roupa tão indecente, que eu não lembro de mais nada que o pastor pregou. Meus queridos irmãos, isso nos ensina que as vestes também testemunham, né? Às vezes, né, esse comportamento dessa moça levou esse jovem a pecar mais ainda, e ainda dentro do templo, na adoração pública. E aí nós podemos perceber aqui neste texto que lemos aqui a respeito dessas mulheres cristãs. As mulheres cristãs devem se ataviar sem ostentação. Veja o que diz o texto: se atavie com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Em outras palavras, as mulheres cristãs em Éfeso não deveriam se enfeitar com penteados exagerados, com ouro, com pérolas, nem com vestidos caros. Veja bem, meus irmãos, vamos ver Atos capítulo 17. Veja que Paulo pregou em muitas cidades e muitas mulheres se converteram ao Senhor, mulheres ricas, mulheres distintas. Veja no capítulo 17, versículo 4, em Tessalônica, Paulo pregou e homens se converteram, mulheres também se converteram. Veja o que diz o verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas, mulheres ricas, em Tessalônica. Veja o capítulo 17, versículo 12. Né? Veja o que diz o texto. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então, agora, como essas mulheres devem se comportar na adoração pública? E Paulo está dizendo, as mulheres cristãs em Éfeso não devem se enfeitar com penteados exagerados, com ouro, com pérolas, nem com vestidos caros. Porque a adoração pública na igreja não é um desfile de moda. A mulher cristã não vai à igreja para se encontrar com as pessoas, a mulher vai para se encontrar com Deus. Com Deus. Éfeso é uma cidade rica, que vivia do comércio, e algumas mulheres competiam entre si por atenção e popularidade. Quem era mais empoderada, endinheirada, mais bonita, quem fez o penteado mais bonito, quem passou o cosmético mais bonito. E naquele tempo, os penteados eram caros e decorados com joias, faziam parte do processo da ascensão social, quem estava mais empoderada na sociedade. E Paulo, meus irmãos, admoesta as mulheres cristãs a se dedicarem ao ser interior, e não apenas ao exterior, não apenas a beleza que passa, mas a beleza interior que reflete Cristo no seu exterior. Uma vez que Deus pouco ou nada se importa com a aparência exterior. Lembra que quando Samuel foi escolher um dos filhos ali para ser rei, né, na casa de Davi, e ele foi escolher o mais bonito daquela família, da família de Davi. E aí Deus falou assim para Samuel: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Existem muitas pessoas que cuidam apenas do exterior, da casca, mas se esquecem de cuidar do interior. É lógico, não estou falando aqui que a mulher não tem que andar bonita, e quero dizer, né, que a mulher cristã já é uma mulher bonita, porque ela tem Jesus no coração. Não estou dizendo que a mulher não pode ir no salão social, arrumar o seu cabelo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não pode se vestir para ostentação, exibição, para mostrar que é mais poderosa, mais bonita, mais bela, mais sedutora, mais atraente. Porque o padrão de Deus, meus irmãos, para a beleza feminina é diametralmente oposto ao padrão da cultura moderna. Nós vivemos numa cultura moderna, anticristã, uma cultura que não ama Deus, uma cultura que quer apenas seduzir,
Porque a beleza para o mundo, meus irmãos, não vai além da pele. Não vai além da pele. E nós podemos ver que, no entanto, Deus enxerga o interior, o seu coração, a sua motivação. E Ele diz que a beleza provém de uma vida espiritual da alma. Essa é a maior beleza. Nós não podemos apenas preocupar com o exterior. Nós podemos cuidar do exterior, mas nós devemos preocupar mais com a nossa vida interior, com o nosso coração de adoração ao Senhor. Mas as mulheres cristãs devem se ornar com a realização de boas obras. Veja o que diz o verso 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Se uma mulher quer tornar-se bonita para Deus, deve seguir esta indicação de moda. A indicação de moda é adornar-se com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E algumas das obras que Paulo tinha em mente, ele listou no capítulo 5, versículo 10, criação de filhos, hospitalidade, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e viver na prática zelosa de toda boa obra. Isso embeleza muito mais a mulher cristã por causa das suas obras. As suas obras que refletem a sua fé verdadeira em Cristo. Essas são as dicas de beleza que Deus dá para as mulheres. Uma mulher que se ornamenta com boas obras, ela está bem vestida, ela está bem ornamentada, porque o Espírito Santo, meus irmãos, afirma isso em outra coluna de moda da Bíblia. Veja o que Pedro escreveu, o apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 5. Vamos ver? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. O modo para se tornar mais atraente é pela piedade, não pela ostentação. A mulher se torna bela pelo que ela faz, e não porque aquilo que ela veste. E a Bíblia diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Segundo Philip Hayek, a verdadeira beleza é o resultado da nutrição da mulher interior. Nutrir o seu interior, nutrir o seu coração. A mulher deve perguntar a si mesma: quanto gasto com a minha aparência? Roupas, joias, cosméticos, tratamento de beleza. E esse valor é maior do que minhas contribuições à obra do Senhor. E aqui eu posso citar uma experiência. Nós estávamos construindo uma congregação para a glória de Deus, né? E eu estava pedindo oferta para que os irmãos, aí teve uma irmã que falou assim: não, toda vez não tem dinheiro para dar R$50 não, pastor. E naquela semana ela fez uma lipoaspiração que era R$1.500. Não tinha nada contra a lipoaspiração, mas R$50 era muito para a obra de Deus. Mas R$1.500 não era nada para o seu embelezamento. E aí, a questão é a seguinte: este valor é maior que minhas contribuições à obra de Deus? Quanto tempo gasto na frente do espelho em comparação com o tempo que gasto de joelhos? Será que quando você sai de casa, você já sai orando assim: o pastor, Deus abençoe o pastor, abençoe a mensagem, abençoe o ministério louvor, abençoe os irmãos da transmissão, visita o nosso coração, salva, Senhor, o filho que está perdido, aquela irmã que está chorando com o seu filho nas drogas, com o seu casamento que está em crise? Será que nós gastamos esse tempo? Muitas gastam mais tempo na frente do espelho do que o tempo de oração. Quando a mulher cristã, meus irmãos, se olha no espelho, ela deve procurar boas obras que são provas de uma fé verdadeira em Cristo Jesus.
John Stott ele chega a dizer o seguinte, que a igreja deve ser um autêntico salão de beleza, porque estimula a mulher cristã a se adornar com boas obras. A mulher deve se lembrar de que, caso a natureza lhe tenha concedido uma aparência simples, a graça pode torná-la bonita. E a mulher cristã é bonita, pela graça de Deus. E caso a tenha criado bonita, as boas obras podem incrementar sua beleza, ela pode ficar mais bonita ainda. As mulheres que temem ao Senhor devem se vestir com boas obras. Não é isso que a Bíblia diz, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As boas obras não salvam, as boas obras são frutos de uma fé viva e verdadeira em Cristo Jesus, e as boas obras testemunham que a sua fé é viva, que a sua fé é viva em Cristo Jesus. Por isso você se veste com as boas obras para refletir a beleza de Cristo no mundo, a beleza de Cristo na igreja, na família, na sociedade, na empresa, nos palácios, nos tribunais, nos hospitais, por onde você passar, porque você é uma mulher temente ao Senhor, que produz boas obras para a glória de Deus. A sua união com Cristo reflete a beleza de Cristo em bons frutos, em boas obras, para o louvor do Senhor. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Orando em santidade e amor. Os homens que lideram o culto público devem ter uma vida santa e coração puro. Devemos ser homens de oração. Que os homens dessa igreja possam se levantar em oração, orando pela família, orando pelos filhos, orando pela sociedade, orando pelas universidades, orando pelos profissionais liberais, orando pelos nossos governantes. Sejam homens que possam orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem ódio, intercedendo. Porque homens devem orar a Deus levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Toda oração, meus irmãos, deve ser feita sem qualquer ressentimento ou discussão entre os que oram, porque o ressentimento é o veneno que a gente toma esperando que o outro possa morrer. E aqueles que acaso não tenham boas relações com outros, com quem irão orar juntos, não devem conduzir a oração. Como é que vai dirigir a oração se não consertou, no seu relacionamento interpessoal, na sua família, na sua casa? E nós devemos então pedir a Deus graça para que possamos orar com a vida santa, uma vida pura, uma vida em paz, uma vida em amor. Porque, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Juntos nós somos mais, juntos nós produzimos mais, e nós devemos viver em união, orando em santidade e paz e amor. Mas, meus irmãos, como viveremos? Vivendo com decência, modéstia, bom senso e boas obras. As mulheres cristãs devem se vestir, não segundo a moda pagã, mundana, sensual, profana, porque esse é o pecado de levar outro a pecar. Suas vestes têm que refletir a beleza de Cristo. A mulher linda para Deus não é aquela que se veste de maneira sensual, indecente, sedutora, mas aquela que se veste com decência, bom senso e modéstia. Essa é a mulher linda. E a mulher que serve a Cristo é linda. É uma mulher formosa que espelha a graça de Deus. Essa é a maior beleza da sua intimidade com o Senhor. Hoje a gente fala da mulher empoderada, A mulher tem que ser empoderada, A mulher, no movimento feminista, ela tem que se empoderar. Mas a mulher empoderada para Deus, meus irmãos, não é aquela que tem as roupas mais caras, os cosméticos mais lindos, as joias mais finas, mas é aquela que se concentra nos trajes das boas obras. Aquela que pratica boas obras para a glória de Deus.
Porque a beleza de uma mulher cristã é encontrada em seu caráter piedoso, em seu amor pelo Senhor, como pode ser demonstrado em toda boa obra. É a mulher que serve ao Senhor e que pratica boas obras para a glória de Cristo. Essa que é a mulher linda, empoderada e cheia da graça de Deus. Não tente copiar a moda das atrizes globais, das cantoras do pop, do funk, mas que você possa realmente se vestir, se portar com decência, com modéstia e bom senso, e se vestir das boas obras que glorificam a Cristo e que revela a beleza de Jesus através da sua vida, do seu comportamento e do seu amor a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?